Olá, minha gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos ver mais sobre desenvolvimento de jogos. Vamos ver alguns conceitos iniciais sobre jogos, sobre os chamados Game Engine, aqueles programas que são usados para fazer jogos. Acontece que, como um programa qualquer, ele tem certos comandos, certas ordens que a gente vai usar para fazer as coisas. Mas não podemos esquecer que isto é um computador, então ele é cego, surdo e mudo. Então ele precisa saber de alguma forma quando um objeto chega perto de algo, quando um objeto colide com algo. Então existe essa dificuldade de o computador saber. O único jeito que ele tem de saber é através de chamadas ajudas. Temos então os nossos conceitos iniciais. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que os conceitos são quase iguais para 2D e para 3D, porém não são iguais. Alguns deles funcionam do mesmo modo, mas outros não. Simplesmente porque no 3D existe a adição de uma outra coordenada. No 2D nós temos x e y. No 3D nós temos x, y e z. Então essa última coordenada altera muita coisa. Mas vamos lá, não é nada de especial. Em primeiro lugar, nós vamos definir certos conceitos para jogos 2D. Nós temos sprite, sprite sheet, formas de colisão, animação e sinais. Sprite, nos jogos 2D, pode ser considerado qualquer objeto de imagem que a gente coloque. Por exemplo, pode ser um inimigo, pode ser uma pedra, pode ser o próprio jogador, pode ser várias coisas que a gente vai colocar na cena. Sprite Sheet é parecido com Sprite, mas é especificamente usado em animação. Nós temos, por exemplo, um inimigo animado. Esse inimigo animado tem vários quadros, como antigamente se fazia. Desenha-se folha a folha e depois passamos as folhas rapidamente e dá a sensação de movimento. Aqui é a mesma coisa. Tem vários frames, vários quadros, e cada quadro é uma posição do objeto. Quando ele é passado rapidamente, o objeto ganha movimento. Além disso, podemos usar Sprite Sheet para dividir um cenário em suas partes constituintes e reutilizar. Ou seja, temos uma porta, por exemplo, nós vamos usar essa porta várias vezes. Então nós colocamos ela em um Sprite Sheet, junto com um pedaço de parede, um outro pedaço de parede reta, um pedaço de chão, e aí nós vamos moldando o nosso espaço, o nosso ambiente, simplesmente escolhendo aquele Sprite Sheet. Depois nós temos formas de colisão. Aqui nós vamos entrar na questão de colisão, porque é através da colisão dessas formas que nós vamos ter a possibilidade de informar ao Game Engine ou ao jogo já pronto quando se entra, quando se colide, quando se sai de alguma área, de algum objeto. Por exemplo, uma bala que é disparada tem que reconhecer que atingiu o alvo, e o alvo tem que reconhecer que foi atingido pela bala. Então nós usamos colisões. Mas colisões precisam de uma forma. Por exemplo, se nós temos uma forma retangular, então dentro daquele retângulo, tudo que entrar dentro daquele retângulo é reconhecido como uma colisão. Depois nós temos a animação. A animação é objetos animados, seja em 2D ou em 3D, não importa. Mas em 2D especificamente, costumamos usar então o Sprite Sheet para fazer essas animações.
ou fazemos imagens uma a uma. Também pode ser, não tem problema. Por fim, nós temos os sinais. Sinais são mensagens, são avisos. Por exemplo, entrou na área, saiu da área, colidiu com o objeto. Está sinalizando que algo aconteceu. E aí o jogo vai atuar de acordo com esse sinal. É tudo extremamente fácil. Um abraço e até a próxima.